Fala galera, beleza? Deu Watson aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí como tá buildando algumas torres. Então, basicamente aqui vai ser o básico, né? De como você vai estar criando um objeto e colocando ele no mundo para poder estar executando aí o seu Tower Defense, beleza? Então, lembrando que esse é um tutorial mais simples. Aqui a gente vai trabalhar com linhas, então você vai estar identificando aí onde o seu personagem vai estar apontando a câmera e você vai estar buildando os itens. Então, quando eu clicar com o botão esquerdo, eu consigo buildar eles aí em qualquer lugar do mundo, beleza? Bom, então se você gostar, curta, comente, compartilhe o vídeo. Considere-se também se tornar membro do canal, você vai estar me ajudando a manter aqui o nosso canal e além de também receber acesso antecipado aos vídeos. Então, alguns vídeos aí você vai estar podendo receber antecipadamente, além de também vídeos exclusivos, beleza? Bom, então fiquem com o vídeo e eu espero muito que vocês gostem. Só lembrando, pessoal, que aqui esse modelo é um modelo mais simples, porém você pode simplesmente baixar o modelo aqui no próprio canal. Eu tenho um tutorial sobre torretas, então você pode estar utilizando ele e a partir dele spawnar a torreta funcional que atira no player, beleza? Aqui é só a parte mesmo de building, como você vai estar colocando no mundo. Bom, então fiquem com o vídeo. Bom, pessoal, então eu tô aqui no Unreal. Tutorial eu vou fazer bem do zero mesmo. Eu quero mostrar para vocês aqui o processo de criação que eu vou estar utilizando. E basicamente eu vou aqui abrir um Unreal, né? Tô usando a Unreal 5.4. Eu vou criar um projeto em branco aqui, então a gente vai criar aqui um blank. Ele não vai vir nada desses itens aqui, a gente vai adicionar aos poucos aqui. Mas aqui no Project Name eu vou chamar de Tower Defense Tutorial. Vou deixar como tutorial, eu já tenho um projeto com esse nome, mas eu vou adicionar o tutorial no final aqui para ficar diferente. Esse daqui é do vídeo, beleza? Bom, então aqui Quality Presets eu vou deixar como máximo. Start Content eu vou desmarcar também, eu quero deixar esse projeto zerado mesmo. A plataforma aqui vai ser desktop e à medida que a gente for precisando, a gente vai adicionando os itens lá dentro do nosso projeto, beleza? Bom, então aqui eu vou dar um Create. Bom, beleza, meu jogo abriu aqui. No caso, ele veio aqui com o mapa em branco, então a gente tem aqui as configurações iniciais. Se eu der play aqui, observe que não vai acontecer nada, eu não tenho um personagem, eu vou simplesmente voar, porque eu não tenho nenhuma configuração. Eu não adicionei um third person template, não adicionei nada. Então por isso que tá assim. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir em Content Draw, eu vou dar um add aqui em add feature or content pack. Aqui eu seleciono o que eu quero adicionar, nesse caso eu quero adicionar o third person. Vou dar um add to project. Beleza, observe aqui que ele já adicionou para mim o third person, blueprints, o input, os maps aqui, que são do third person template. Então, se eu quiser estar utilizando eles, eu já consigo. Só que observe que só adicionando aqui não vai funcionar. Por que que não funciona? Porque eu não configurei o meu game mode. Então aqui eu posso, aqui já está aberto o World Settings, mas eu posso vir por aqui em Settings, clicar aqui em World Settings, eu vou ter ele aqui. E você pode observar que aqui em Game Mode ele está como none, então ele não tem nenhum valor atribuído. Quando eu clico aqui, eu posso escolher qualquer um. E como eu já tenho configurado do BP Third Person Character, eu tenho que o BP Third Person Game Mode. Então eu vou selecionar ele aqui. E na hora que eu der play, observe que meu personagem ele já vai estar iniciando corretamente, beleza? Bom, e basicamente eu quero criar então um spawn para a gente poder estar utilizando e colocando um Tower Defense. Então essa primeira parte aqui que eu estou trazendo para vocês é uma base. Se eu ver que o feedback de vocês é bom com relação a ele, eu posso pensar em trazer uma sequência ou mesmo gravar um conteúdo sobre criando um Tower Defense simples aí para vocês. Mas basicamente eu vou trazer como a gente vai estar simulando e buildando, né, alguma arma, alguma torre no caso que a gente pode estar criando aqui. Bom, a primeira coisa para mim fazer isso, eu preciso de um objeto. Então aqui no Content Drawer, eu vou na pasta Content aqui. Então nós temos esses 3 itens. Eu vou criar uma nova pasta como padrão. Vou chamar ela de Blueprints. Beleza? Então aqui vai ser nossas Blueprints. Eu vou alterar a cor dela. Então vou dar um set color aqui. Gosto de colocar como azul.
Content Drawer, eu volto novamente, entro na pasta Blueprints e nesse caso aqui eu posso clicar com o botão direito, eu vou criar uma nova Blueprint Class. Só que o que acontece? Essa Blueprint que eu vou estar utilizando, ela vai ser do tipo Actor. Por quê? Que eu tenho diversas opções, né? Então aqui ele fala, Actor são itens que podem ser colocados no mundo ou spawnados. Então ele pode ser colocado ou spawnado dentro do mundo. Eu posso arrastar e colocá-lo, ou então eu posso dar um spawn nele durante o jogo, beleza? Então eu utilizo a classe Actor. A classe Spawn, ela é uma classe Actor, porém ela fala que é uma Actor Class, né? É uma Actor que pode ser Possessor. No caso, o Possessor dizer que posso ter... eu posso assumir o controle dela, então eu teria a possibilidade de enviar, né, inputs do meu controle, seja do meu teclado, seja do meu mouse, eu envio por aqui. Bom, também tem aqui os characters também, que são personagens animados, que seria o meu player character. Nós temos o controller, que é onde a gente coloca as configurações dos nossos pawns aqui. O game mode, que foi o que a gente acabou de setar. E nós temos aqui a actor component, que vai ser o que a gente vai estar utilizando para poder fazer a nossa forma de buildar. Mas primeiro aqui eu vou vir em actor, vou criar um actor. Esse actor vai ser um BP underline torrent. Nesse caso aqui eu coloquei torrent, mas é torrent. Então aqui, ó. Torrent, que seria como torreta, né? Que seria a nossa forma de atirar nos inimigos. Bom, dei 2 cliques nela aqui, entrei, vou arrastar para cá. Mas observe que não tem nada, ela é um objeto vazio, né? Eu ainda não tenho configurações para estar exibindo em tela. E basicamente eu vou adicionar uma forma aqui, só de eu visualizar mesmo, vou adicionar um cubo aqui. Esse cubo, ele vai ser a minha base. Então aqui eu vou ter o cubo. E vou adicionar mais outro cubo aqui, então eu vou ter um cubo aqui dentro de outro cubo. Bom, e esse outro cubo aqui eu posso modelar ele, apertando a letra R, eu posso reduzir ele aqui. Então aqui eu tenho uma base, eu tenho outro cubo. Eu posso dar um Ctrl D que eu duplico esse cubo. E aqui eu posso rotacioná-lo. Então, apertando a letra E aqui, eu rotaciono. Jogo ele para frente aqui. Posso reduzir o tamanho dele aqui. E aqui, basicamente é só para exemplificar o que eu quero fazer aqui. Eu vou compilar e salvar. Basicamente, essa aqui vai ser a nossa BP Torrent. O que ficou bem simples mesmo, é só para a gente exemplificar o que eu quero fazer aqui. Bom, eu volto aqui no meu mapa. Eu vou vir em Content Drawer novamente, botão direito. Eu vou criar aqui uma Blueprint Class do tipo Actor Component. Então, esse Actor Component que eu vou chamar de BP AC. Então, BP de Blueprint AC de Actor Component, underline build turret, beleza? Então vai ser o nosso componente para buildar a nossa torreta. Bom, aqui ele vai ter algumas configurações, mas a base dele a gente vai vir aqui no nosso Content Drawer, Third Person, Blueprints, BP Third Person. A gente vai entrar na Blueprint do nosso personagem e aqui nós vamos adicionar o que a gente acabou de criar. Então BP AC Build Torrent, a gente já vai ter ela aqui para poder estar adicionando e configurando, beleza? Então, quando eu iniciar o jogo, automaticamente o meu personagem ele já vai ter o Bpack Build Torrent configurado. Bom, e qual que é a primeira configuração que eu quero fazer? Eu quero mostrar a minha torreta. Então, beleza, eu vou dar play aqui. Quando eu der play, eu quero que a minha torreta, quando eu apertar, por exemplo, a letra F, que eu quero buildar, apareça uma torreta na minha frente. Então, é isso que basicamente que eu vou fazer. A forma correta de fazer isso é criando um input action. Então aqui com o botão direito eu posso vir e chamar, por exemplo, eu quero utilizar a letra F, então eu pesquiso F aqui. Se você olhar aqui em cima, eu apertei FK, nós podemos ver que vai ter, vou apagar aqui, ó, apenas o F aqui. Tem keyboard, ó, Keyboard Events, nós temos a letra F aqui, ó, beleza? Então, se eu selecionar ela aqui, eu vou ter uma opção que eu aciono quando eu apertar a letra F.
Porém, eu não quero utilizar a letra F específica. Por quê? Porque o certo é utilizar input actions. Então aqui em Content Draw, se nós viemos aqui no TouchPass, temos aqui o input. Aqui nós temos as actions, então a gente tem como fazer o jump, o look e o move. E aqui eu quero adicionar, né, um input action, então aqui nós temos a opção input. Então input action aqui, eu chamo de IA, né, de input action, underline build, por exemplo. Beleza? Esse daqui eu vou salvar, aqui eu vou compilar e salvar, aqui eu posso dar um Ctrl S aqui, esse Ctrl S ele vai salvar o meu jogo aqui, beleza? O build que eu fiz aqui. Para mim adicionar então esse build para eu poder estar utilizando, eu venho aqui e volto, né, na parte da input. Nós temos aqui o MCD Full, que é onde a gente vai estar configurando nossos mappings. E aqui, lembrando pessoal que esse tutorial é mais básico, tá? Eu tô trazendo uma forma bem mais simples. Se você tiver alguma dúvida, você pode ir pulando aí também, que você já sabe, né? Mas como esse tutorial é mais simples, eu quero trazer para o pessoal aqui como tá fazendo desde o início. Bom, aqui então eu vou adicionar um mapping, um novo mapping, que observe que já tem o jump, o move e o look. Eu vou adicionar então o que eu acabei de criar, que é o IA Build. Beleza? Quando eu clico aqui, ele não tem tecla. Eu posso por aqui pesquisar a tecla F, por exemplo. Então aqui eu vou ter a opção de tecla F. Ou então, se eu selecionar aqui o teclado e apertar a letra F, ele automaticamente vai adicionar ela aqui para mim. Aqui eu posso salvar. E quando eu vier aqui no TouchPass, ao invés de eu procurar F, eu posso procurar IA underline build. Então aqui eu vou ter esse em Chance Actions aqui, o IA build que eu posso selecionar. Então quando eu apertar ele, eu vou entrar no modo edição aqui. E como que eu faço para entrar nesse modo edição? Bom, basicamente eu vou configurar aqui no Bpack Build Turret. Então aqui a gente está com ele aberto, eu vou voltar. Ou então que eu não vou estar utilizando o Event Tick, eu vou estar utilizando o Event Begin Play aqui. E observe que o Bpack, ele não sabe que ele está configurado no meu BP TouchPerson Character. Porque o BP TouchPerson Character adicionou aqui, eu tenho a opção de selecionar esse cara. Porém aqui eu ainda não tenho nenhuma informação de que o BP está possuindo ele, beleza? Como que eu faço para saber quem que é o dono desse cara aqui, quem está usando esse component? Eu posso vir com o botão direito, dar um Get Owner. Então esse Get Owner ele vai me falar quem que é o owner, né? Quem que é o dono desse componente que eu acabei de criar. E aí eu posso fazer um cast to. Então aqui nós temos a opção cast to BP underline TouchPerson Character. Eu quero saber se o owner que eu tô configurado é realmente o meu BP TouchPerson Character. Então aqui ele vai verificar se esse cara aqui é realmente o dono desse componente. E se for, eu vou ter um retorno aqui. E esse retorno eu posso criar uma variável. Então aqui ó, o BP TouchPerson Character, eu posso com o botão direito aqui, Promote Variable. Aqui nós criamos a variável que tem um nome muito grande, então aqui nós podemos apertar o F2 aqui. Ou então, aqui no caso, né, que a nossa variável é criada do lado esquerdo, eu posso apertar o F2 aqui e alterar o nome dela, ou pode vir por aqui e chamar de player ref, de referência do player. Então aqui eu vou ter referência do player. E aqui também eu posso procurar a câmera do meu personagem. Então eu vou procurar o follow camera. Então aqui nós temos um get follow camera. E aqui também eu posso promover uma variável. Então essa variável follow camera aqui, que eu posso chamar de player camera. Então a câmera do meu personagem, beleza? Player ref, player camera. Lembrando que através do player ref aqui, eu posso simplesmente vir e chamar ele. E daqui eu consigo também pegar a follow camera, beleza? Só que para mim não ter que fazer esse nó aqui, quando eu dou no Begin Play ou adiciono uma variável, eu crio essa referência aqui para estar utilizando a qualquer momento sem ter que chamar o player ref de cara. Eu posso já vir direto e chamar o player camera, beleza? Que a gente vai estar utilizando para fazer calcular a distância que o nosso personagem está do local que a gente quer buildar, beleza? Bom, então uma variável que a gente vai criar aqui também, em variáveis aqui, botão esquerdo aqui no maisinho, eu tenho uma nova variável, eu vou chamar ela de isBuilding. Por que isBuilding? Eu quero saber se eu estou no modo edição, então eu só entro no modo construção quando eu aperto a letra F, beleza? Então é o isBuilding aqui. Aqui eu posso criar um custom event, então eu quero criar um custom event chamado
Posso chamar de Enter Build Mod. Então, eu entrei no modo construção. E a primeira coisa que ele vai fazer é usar um branch aqui. Esse branch eu vou verificar se o isBuilding aqui ele é verdadeiro. Beleza, isBuilding, ele por padrão, ele é falso. Então, na hora que eu compilar aqui, ele vai receber o valor falso. O que eu quero fazer? Quando eu apertar a letra F aqui, no meu BP Touch Person Character, então o IA Building, eu vou chamar essa função aqui, Enter Build Mode. Como que eu faço isso? Observe que aqui eu tenho o Bpack Build Torrent. Eu posso arrastar ele para cá e criar uma referência. Então, essa referência eu consigo buscar esse Enter Build Mode que eu acabei de criar. Então, se eu puxar para cá e procurar aqui, ó, Enter Build Mode, eu preciso que vai aparecer para mim. Então, quando eu startar o meu Build Mode, quando eu der um Start aqui, eu quero que ele chame essa função de entrar no Build Mode. Então, automaticamente ele entrou aqui, ele vai verificar que essa variável isBuilding é falsa. Então, se ela é falsa, eu quero marcar ela como verdadeira. Então, eu volto o isBuild para cá, dou um set nele, jogo para cá e marco como true, beleza? Então, essa aqui vai ser a função que eu realmente entrei no Build Mode, beleza? Então, aqui eu posso procurar e executar um print string. O print string eu posso colocar aqui, ó, entrou no modo construção. Beleza, vou compilar aqui. Então, quando eu der play, eu dei play, apertei a letra F, entrou no modo construção. Beleza? Então, aqui eu vi que já está funcionando. Então, eu posso voltar aqui, posso deletar esse print string aqui. Bom, agora eu vou criar uma function. O que essa function vai fazer? Ela vai criar uma linha. Então, onde o meu player vai estar aqui, ela vai criar uma linha de frente para ele, ela vai fazer uma linha, e essa linha vai verificar se eu colidir com a superfície. Se eu colidir, eu vou poder construir uma torreta, beleza? Então, aqui no meu Bpack Build Torrent, eu vou criar uma nova função. Eu quero que essa função, né? Eu quero que ela se chame F de function, né? Underline preview mesh. Então, se você viu a nossa série aí de Build System, eu utilizo essa função aqui também para poder visualizar a nossa construção. Aconselho você também assistir, é uma série bem legal que eu trouxe para vocês, tem bastante conteúdo lá. E aqui a gente vai tratar apenas das construções aqui dos nossos itens, beleza? Bom, então aqui eu vou utilizar a referência da minha câmera, porque eu quero traçar uma linha da minha câmera até a frente do meu personagem. Então, como eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou puxar aqui uma opção chamada Line Trace by Channel. O que essa Line Trace by Channel vai fazer? Ela vai criar a linha que eu acabei de falar. Ela vai da minha câmera, então ela vai de onde eu selecionar até onde eu quero que ela termine. Então aqui eu vou chamar a referência da minha câmera, no caso. Então eu vou trazer ela para cá, Player Câmera, eu vou dar um get nela. Aqui eu vou dar um get World Location, então eu quero saber a localização no mundo da minha câmera. Beleza, vou arrastar para cá. E aqui eu quero um get forward vector. Então eu quero um vetor para frente. Então eu quero saber qual que é a distância que o vetor tá, para onde está olhando, né? Para onde minha câmera está olhando. Então qual o sentido que a minha câmera está olhando? Aqui, para esses valores serem corretos, eu preciso multiplicá-los. Então eu vou dar um multiply. Nesse caso aqui, eu vou alterar esse multiply para... Aqui, ó, eu clico com o botão direito em cima do que eu quero. E aqui eu vou alterar para toFloat single precision. Aliás, aqui eu posso alterar para um integer. Então, toInteger, beleza? Aqui o inicial vai ser 350. Então, aqui eu vou multiplicar por 350. E eu quero também realizar uma outra multiplicação. Aqui eu vou dar um toInteger também. Só que essa daqui vai ser por 1000. Beleza? Então agora daqui a pouco vocês vão ver o que elas vão fazer. Bom, então basicamente o que eu vou fazer? Aqui o World Location da minha câmera, eu quero que ele tenha um acréscimo de 350. Então quando eu iniciar o meu jogo, eu traçar essa linha, né? Iniciar meu modo build, eu quero adicionar, então eu vou dar um ADD aqui. Eu quero adicionar a multiplicação do meu vetor para frente com 350 e jogar ele aqui. Então eu jogo aqui no Start, beleza? Esse vai ser o nosso Start. E também eu quero que o mesmo World Location, ele adicione mais 1000. Então eu quero traçar uma linha
entre o 1000 e o 350. Então, eu vou criar uma linha entre os dois. Então, aqui eu vou também adicionar um mais. No caso, vou dar esse ADD aqui. Vou arrastar aqui o World Location aqui pro de baixo. Aliás, pode ser pro de cima. Eu quero adicionar. Então, aqui, esse daqui vai pro de baixo e esse aqui vai pro de cima. Aqui eu posso fazer isso aqui. Beleza. E esse cara aqui vai vir pro End. Então, eu vou alterar aqui o Draw Debug Type. Esse Draw Debug vai ser um For Duration. Porque eu quero que automaticamente, quando eu entrar, eu consiga visualizar essa linha. Beleza? Então, aqui eu vou voltar no meu Event Graph aqui. E aqui eu quero chamar o meu F Preview Mesh. Então, eu posso procurar aqui F underline Preview Mesh. Que já vai trazer. Então, quando eu entrar no meu Build Mode, eu vou chamar o meu F Preview Mesh, beleza? Então, eu entrei no meu F Preview Mesh aqui. Eu posso voltar aqui e eu preciso criar um loop nesse cara. Só que esse loop eu vou criar com outro Custom Event. Então, eu vou chamar um outro Custom Event aqui. Esse eu posso chamar de Build Delay. Então, aqui eu vou dar um delay para poder conseguir fazer a verificação. Eu vou verificar novamente se a minha variável building aqui, se eu estou no modo build. Então, toda vez que eu realizar o preview mesh, eu vou traçar a linha. Depois que eu traço a linha, eu volto para o build delay e verifico novamente se o build está ativo. Então, eu trago o building. Eu posso até copiar aqui ó, o branch com o building aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza. Se ele for true, então ainda estou no modo building, eu dou um delay. E chamo, aqui pode ser um delay de 0,01 aqui. E aqui eu chamo o F Preview Mesh novamente. Então eu vou entrar nesse loop. Bom, então aqui eu criei nosso build delay. E aqui no F Preview Mesh eu tenho que chamar esse build delay depois que ele terminar. Então aqui eu vou criar meu loop. Então eu vou pesquisar o build delay. Beleza, vou chamar ele aqui. Então na hora que eu compilar e salvar, quando eu vier aqui no meu jogo, quando eu apertar a letra F, ó, observe que eu tô traçando uma linha em todos os pontos, ó, a partir da minha câmera. Então minha câmera tá olhando pro personagem, eu dei aquele 350 e aquele 350 ele vai para frente, tá vendo? Para frente do meu personagem, tanto que ele vai até no lugar que ele não atinge, ó, beleza? Só que eu não habilitei para poder dar o stop. Então como é que eu vou fazer o stop se eu apertar o F novamente? Bom, então se eu chamar o isBuilding novamente, eu vou vir aqui em True e vou dar o isBuilding aqui, eu trago ele para cá, arrasto. Se eu jogar aqui no True, ele já vai dar um 7. Então, caso eu apertei novamente o Enter Building, ele vai verificar se o isBuilding já é True. Se ele já for True, ele marca como False. Se ele for False, ele vem para o True. Então aqui eu quebro o meu Build Delay. Então assim que eu executar aqui, quer ver, ó? Vou compilar e salvar. Na hora que eu der play, vou apertar a letra F uma vez. Estou fazendo a verificação. Apertei o F de novo, ele vai parar, beleza? E apertei novamente, vai continuar. E se eu ficar apertando e parando, ele vai respeitando o meu comando, beleza? Então basicamente essa aqui é a primeira parte. Já temos aí a forma da gente estar verificando o local. Bom, agora com o Preview Mesh já feito, eu quero voltar nele aqui e nós vamos adicionar mais uma variável. Então aqui, observe que quando eu criar minha linha, observe quando eu dou play, aperto o F aqui, ele colide. Tá vendo que ele tem um quadradinho ali marcando que ele colidiu com o chão? E quando eu jogo pro meio, ele não tem esse quadradinho, ele é apenas quando colide no chão. Então aqui a gente vai fazer uma verificação. Bom, aqui no Alt Hit, então eu vou verificar quais foram os vectors que eu colidi. Então aqui eu posso trazer ele para um break. Então aqui eu posso precisar um break hit. E quando eu clicar aqui eu vou ter todos os tipos de hit que foram executados. E aqui eu tenho um return value, que aqui eu vou utilizar um branch para verificar se realmente eu colidi com alguma coisa com a minha linha, beleza? Se for true, eu colidi, eu vou para o meu build delay. E se for falso, eu não vou fazer nada por enquanto. Bom, agora a gente vai criar a nossa função de visualizar o item que a gente vai estar buildando. Vamos lá. A função a gente vai criar aqui, ó, chamada F Static Mesh
preview. Então aqui vai ser especificamente o Static Mesh que a gente vai estar fazendo o preview aqui, beleza? Bom, então aqui eu criei a nossa F-Static Mesh e aqui com o botão direito vou procurar um add component by class, esse cara aqui, ó. Beleza? Eu jogo aqui. Bom, aqui eu posso pesquisar a Static Mesh Component, ó. Aqui, ó, Static Mesh Component. Então, primeiro o target vai ser o meu player ref. O Relative Transform, a gente pode criar uma nova variável aqui chamada de Preview Transform. Então, aqui vai ser a nossa localização que a gente vai estar utilizando. Então, aqui do tipo Transform. Vou compilar e salvar. Aqui eu jogo o Preview Transform para cá, para Relative Transform. E eu crio uma variável. Então, eu vou dar um promote, botão direito, né? Promote Variable. Botão F2 aqui, ou posso clicar aqui do lado. Vou chamar de Preview Mesh. Essa é a nossa variável. Beleza, bom, aqui a gente vai dar então um set Static Mesh. E quem vai ser esse Static Mesh vai ser o nosso Preview Mesh aqui, ó. Vai ser como target, beleza? E o Mesh aqui eu vou ter que criar um novo Mesh. Então, ou então aqui eu vou ter que criar um Static Mesh para ele, como eu editei aqui. Vou ter que pegar e alterar os nossos valores aqui. Então eu posso vir aqui no meu mundo, né? Content Drawer. Eu posso vir add aqui, na verdade, né? Um Basic Shapes. Posso adicionar um cubo aqui. Eu posso adicionar 2 cubos. Então adicionei aqui, da mesma forma que eu fiz no outro. Eu reduzo o tamanho aqui. Beleza, aqui eu dou mais um Ctrl D. Volto para o mesmo local, aperto a letra E. Giro ele. Então aqui eu estou fazendo a forma mais simples. O que acontece? Eu poderia ter baixado diretamente uma torreta para a gente estar usando aqui. Porém, eu quero mostrar para vocês uma outra forma da gente estar fazendo isso aqui. Então, eu modelei ela aqui, eu vou clicar, observe que são 3 cubos, beleza? Elas são 3 cubos aqui. E tem uma forma da gente trabalhar com Static Mesh. Então, eu vou clicar aqui em Selection Mode. Vou vir em Modeling aqui, então a gente vai entrar no editor, né, de modelagem de objetos. E aqui nós temos embaixo, ó, a opção Mesh, tá vendo? Nós temos a opção aqui, ó, Union. Então, se eu clicar aqui em Union, observe que ele vai dar essas mensagens. Aí, o que eu clico? Em Accept. Beleza? Então, observe que ele criou o nosso objeto aqui chamado Mesh. Esse objeto aqui, eu posso pesquisá-lo aqui. Então, com o botão direito, eu venho aqui. Observe que ele criou aqui em Generate. Nós temos o nosso Mesh aqui. Então, tem 2, porque eu fiz 2 aqui. Sem querer, eu cliquei 2 vezes. Mas, agora nós temos aqui o nosso objeto. Então, aqui, eu posso simplesmente copiá-lo. Então, eu vou dar um Ctrl C. Vou voltar aqui na nossa pasta Content. Vou criar uma nova pasta. Vou chamar ela de Static Meshes. Dei 2 cliques, dou um Ctrl V aqui. E aqui eu posso chamar de Turret Mesh. Beleza? Então, se eu vier aqui no meu Bpack Turret, se eu procurar aqui, eu tenho a class. Aqui em New Mesh eu posso procurar Turret. Então vai ter a Turret Mesh aqui, beleza? Então eu posso compilar e salvar. E aqui eu quis trazer para vocês uma forma de a gente criar Static Meshes aqui direto no nosso mundo, beleza? Para depois estar utilizando. Então dessa forma, como eu criei, eu posso voltar aqui no meu BP Turret. Observe que aqui nós temos os cubos, né? Eu posso deletá-los aqui. Simplesmente adicionar uma Static Mesh. Então pesquisa aqui Static Mesh. Posso deixar aqui e só procuro o Turret também. Então, o Turret Mesh já vai automaticamente trazer para mim aqui dentro do nossa blueprint, beleza? Eu consigo utilizar das duas formas.
Bom, aqui no meu Bpack Build Torrent, nós podemos desativar a colisão. Por quê? Porque a colisão a gente vai mostrar esse item na nossa tela. Então vou dar um set collision enable. Então aqui a gente vai utilizar essa opção. Eu vou pegar o preview mesh aqui, então eu venho aqui em preview mesh, arrasto para cá. Vai estar aqui e o type collision vai ser no collision aqui mesmo, beleza? Então vou compilar, salvar, beleza? Aqui a gente fez a nossa parte de adicionar um static mesh component ao nosso actor, que é o nosso player. Então da mesma forma que a gente adicionou aqui, ó, o nosso Bpack build, que é um component, aqui a gente também vai adicionar um static mesh component, beleza? E como que a gente vai definir a transform? Porque eu criei a variável transform, mas não setei ela. Então eu volto aqui no fpreview mesh. Bom, a primeira forma vai ser com impact point. Então, no caso a minha variável aqui seja true, eu vou definir o impact point como preview transform. Então eu vou arrastar o preview transform para cá, vou dar um set nele. Então se for true, eu vou dar um set. Eu deixo o build delay aqui de lado um pouquinho. Eu vou dar um split struct pin, então eu vou selecionar aqui. E o impact point vai ser o meu preview transform, beleza? Então aqui eu vou definir onde que eu vou estar colocando a transform do meu item. Bom, e caso eu não consiga, né, colidir com nada aqui, eu tenho o meu trace end, que é o final da minha linha. Então caso eu não colidir com nada, eu arrasto o preview transform para cá também. Dou um set nele. Um split struct pin novamente. Se for false aqui, então meu trace end vai ser a minha localização, beleza? E depois que eu finalizar isso aqui, eu vou chamar o build delay aqui para poder estar mostrando aqui para vocês. Então compilar e salvar. Antes disso, eu também vou vir aqui no meu preview mesh, vou arrastar para cá. Vou dar um get. Eu vou verificar se ele é válido, eu vou dar um isValid. Bom, então aqui eu vou pesquisar o isValid e aqui nós temos as utils, né? Que são os utilities. Que é o isValid como function ou o isValid como um nó de execução, beleza? Então eu seleciono aqui. Então aqui eu posso chamar ele 2 vezes. Em caso ele não seja válido, então ele não existe um preview mesh. Então eu venho aqui e chamo também o meu f static mesh. Então primeiro eu chamo o f static mesh. Depois eu dou o build delay. Se for válido, então eu chamo direto o meu build delay, beleza? Então essa aqui vai ser a verificação. A primeira vez que executar, ele vai chamar o fpreview mesh. Então eu vou selecionar o item que eu quero dar o preview. E depois disso eu não preciso mais, porque eu não vou alterar ele por enquanto, né? Eu vou manter apenas o meu build original. Eu vou compilar e salvar aqui. E vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Beleza? Vamos vir aqui, vamos dar play. Eu posso voltar aqui para o Selection Mode. Posso também deletar esse mesh aqui da minha tela. E vou dar play. Então, iniciei meu jogo aqui, vou dar um F. Observe que ele não pegou corretamente a rotação. Então, aqui, ó. Ele tá pegando. Ele não tá pegando corretamente o local que eu quero buildar. Eu quero buildar de acordo com o item ali. Bom, e aqui também, se ele já for válido, eu tenho que apenas alterar o transform dele. Então, dou um preview mesh aqui, dou um get nele. Dou um set transform. Então, aqui a gente vai ter um set word transform. Se for válido, então o transform dele vai ser o preview transform, beleza? Compilar e salvar. Na hora que eu vier aqui no meu mundo der play, na hora que eu apertar a letra F, observe que ele vai aparecer na minha frente, beleza? Só que observe que ele tá com o chão, ele tá comendo o chão. Por quê? Porque esse cara, ele tá com o pivô dele diferente. Então eu vou arrastar ele aqui pro mundo. Tá vendo que aqui ele mostra que ele tá dentro da terra? Então eu jogo ele aqui pra cima. Voltei pra cá, eu venho em Selection Mode novamente, Modeling. Eu venho aqui em Xform, eu vou dar um Edit Pivot. E esse pivot dele aqui eu vou descer até embaixo. Então aqui eu posso zerar, ó.
zerar o eixo Z. Então, zerei o eixo Z aqui. Vou dar um accept. Vou dar um bake aqui para realmente salvar. E agora, na hora que eu der play, na hora que eu apertar a letra F, observe que a minha torreta ela tá aparecendo corretamente na minha frente, beleza? Bom, e agora eu preciso também criar uma função para spawnar esse cara no mundo. Então eu vou dar um F underline spawn mesh. Então eu quero dar um spawn mesh aqui. Bom, basicamente ele vai dar um spawn actor. Então spawn actor from class. Aqui eu selecionar a classe que eu criei, então vai ser BP P underline turret, beleza? Spawn transform vai ser o preview transform aqui, sem problema. E aqui eu vou estar spawnando o meu item quando eu der o F spawn. Então o F spawn nada mais é do que quando eu clicar com o botão esquerdo do mouse. Então eu posso vir aqui em Event Graph. Para ficar mais simples, eu vou vir aqui com o right mouse button. Então aqui vai ser o botão esquerdo do mouse. Aqui primeiro eu vou verificar se o meu isBuilding também é verdadeiro. Então eu preciso estar no modo building para poder utilizar esse cara. E se for true, então eu chamo a F spawn mesh. Compile save. Quando eu der play, apertei a letra F, cliquei com o botão esquerdo do mouse. Aliás, eu coloquei right button, mas é left button. Aqui posso trocar para left mouse button. Quando eu apertar, vou dar play, vou apertar a letra F. Beleza, tô aqui. Quando eu apertar o botão esquerdo, buildei o meu item, beleza? Observe que tem colisão, então vai ter isso aqui. E se eu posso ir clicando e criando quantos eu quiser. Bom, pessoal, uma coisa que eu queria ajustar com vocês aqui é que quando eu aperto o F, eu coloco o item no mundo. Se eu apertar F novamente, eu não consigo colocar, só que o item continua, tá vendo? Ele vai continuar aqui. Eu aperto de novo, ele volta ao estágio original e aqui ele fica sem... Tá vendo? Sai do modo edição e ele continua aqui, meu item. Então eu preciso fazer um pequeno ajuste aqui, coisa simples. Aqui dentro do nosso build storage. Bom, então aqui como eu vou fazer? Depois do isBuilding aqui, eu preciso limpar o meu preview mesh. Eu venho aqui, trago o preview mesh. Eu faço a mesma verificação, então eu vou verificar se ele é válido. Então eu vou vir aqui no isValid. Vou fazer essa verificação aqui. Eu trago aqui a partir do set. Então, quando eu desativar o meu modo building, eu faço esse isValid. E caso ele for, eu preciso fazer uma função. Então, para mim destruir o meu preview mesh, meu component, eu vou criar uma função ali dentro do meu bp_character. Então aqui posso apagar esse F aqui. Botão direito, um custom event, add custom event, destroy preview component. Aí aqui eu vou dar um destroy component. Eu posso escolher qualquer um. Eu vou precisar basicamente apenas da função. E aqui eu preciso passar a minha variável. Então aqui no BP build turret, aqui nós vamos passar a variável. Então eu vou pegar, trazer minha referência do player aqui. Essa referência do player eu vou procurar um destroy preview component. Então eu vou chamar aquela função que a gente acabou de criar aqui. Então eu volto aqui no meu destroy, eu crio um novo input, ó, um input. Aqui vai ser um component e aqui o tipo dele vai ser um actor component. Beleza, actor component. Aqui eu seleciono um ao outro, compilou. Aqui também nós vamos selecionar o preview mesh com o component. Conectado aqui ao component, eu vou fazer a chamada toda vez que eu apertar a letra F. Então eu apertei, entrou, apertei, saiu. Eu vou eliminar aquele objeto que eu anexei ao meu player. Então quando eu der play, apertar o F aqui,
Observe que ele criou, se eu aperto F, ele some, beleza? Bom, pessoal, então aqui acontece essa questão desse problema. E quando eu dou play aqui, aperto, se eu clicar F de novo, ele vai ficar um objeto aleatório aqui. Por quê? Porque aqui no meu build delay eu não setei o que ele vai fazer quando tiver false. Então quando tiver false, ele vai setar a mesma coisa aqui. O isBuilding, o isValid aqui já vai executar. Então eu vou compilar aqui e salvar. E quando eu der play, eu aperto F, ele builda. Da hora que eu aperto F novamente, sumiu, beleza? Então aqui ele vai sumir com a minha torreta, beleza? Bom, pessoal, então isso foi uma forma simples de eu trazer aqui, uma forma de vocês adicionarem, né, torretas num Tower Defense que você quiser criar. E observe também que aqui você pode vir no BP Turret e adicionar aqui para ele estar atirando, adicionar uma forma dele atirar aí nos seus inimigos ou no próprio player. Eu tenho um tutorial aqui no canal que já fala sobre isso, então você pode estar assistindo como criar uma torreta, vai ter aí. E você pode estar adicionando ela para estar buildando. Então aqui é uma blueprint normal que você pode implementar diversas funções, beleza? Bom, pessoal, o tutorial ficou um pouco grande, eu trouxe bastante coisa aqui para vocês. Vou até tirar esse debug aqui, que fica no meu FPreview Mesh aqui. Vou deixar desativado aqui. Então aqui, eu queria trazer isso para vocês, pessoal. E caso você tenha alguma dúvida, queira dar alguma sugestão, pode estar deixando aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Considere se tornar membro do canal também, você vai estar me ajudando, vai ter acesso a vídeos exclusivos aí e antecipadamente, além de me ajudar também a manter o meu canal. Você vai estar apoiando o meu trabalho aí, me incentivando a trazer mais vídeos para vocês, beleza? Bom, então nos vemos no próximo vídeo. Lembrando que se você gostar dessa série, comente aqui embaixo, para que eu possa estar trazendo mais episódios sobre como construir, né, um jogo de Tower Defense. Mas basicamente, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Até mais.